Queridos, hoje vamos dar sequência à nossa série de exposições em 1 Coríntios. Vamos considerar o capítulo 5 a 7, versículos 5 a 7 do capítulo 3. Então, abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos considerar os versos 5 a 7. Peço desculpa porque eu estou meio congestionado, então a voz pode sair um pouco estranha, mas vai dar certo, vai dar certo. Negócio meio fantasmagórico, né? Vamos lá. É interessante como nós fixamos na memória acontecimentos marcantes, por mais antigos que sejam. Como, por exemplo, algumas atividades escolares. Hoje quero falar de uma atividade que para mim foi muito especial, nunca esqueci, apesar de que faz muito tempo que eu realizei esta. É possível que todos, sem exceção, já tenhamos feito essa mesma atividade, qual seja plantar um grão de feijão no algodão molhado. Quem já fez, levanta a mão. Rapaz, tem uns que não fizeram, vocês faltaram essa aula, porque teve. Eu sei que teve. Esta atividade consiste em colocar em um copo ou um prato um pouco de algodão. E em cima do algodão você coloca um grão de feijão, depois molha o algodão e pronto. É só acompanhar que vai crescer uma plantinha de feijão. Esta germinação do feijão é uma forma simples e prática para ensinar as crianças a observar as fases do crescimento de uma planta e o seu respectivo tempo. O feijão, para quem já fez, quase todos, só aqueles que faltaram que não fizeram, ele cresce muito rápido e de forma rasa, o que possibilita uma observação completa de todas as fases do crescimento de uma semente em pouco tempo. E de um dia para o outro, já é possível observar a planta nascer. Quando eu estava preparando essa ilustração, que foi há uns 4 dias atrás, eu quase faço para ver quando ia chegar, mas depois me deu preguiça, eu não fiz. Mas eu quase faço para ver onde estaria a planta do feijão hoje. O mais belo dessa experiência é você ver que com pouquíssima dificuldade, pois anualmente milhões de pessoas fazem e sempre dá certo, a vida brota. O curioso é que no dia da apresentação deste tão magnífico trabalho, o resultado para todas as crianças é quase o mesmo, porque dá sempre certo. Pois todos os feijões nascem em uma pequena plantinha, independente das particularidades de cada um. O tipo de feijão, o tipo de algodão, o formato do prato, a temperatura da água. Uma hora ou outra, a plantinha vai brotar do feijão. Eu lembro bem o meu sentimento no dia que foi a apresentação do trabalho, quando eu fiz esse trabalho. A minha planta, o meu feijãozinho, era um dos mais bonitos. Mas meu sentimento nunca foi de alta exaltação. Olha, como eu sou um excelente plantador de feijão e algodão. Não, mas sim, olha como é extraordinária a natureza ou esse crescimento. Era o que eu enxergava quando eu era criança. Se pudéssemos tirar uma lição teológica desta infantil atividade, é como Deus, por meio de ações ordinárias, homens ou algodão, água, feijão, realiza obras extraordinárias. O nascer de uma bela plantinha, ou crescer e o crescimento. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque Tu estás com o Teu povo aqui, Senhor. Fala conosco, apesar de nós. Que a Tua palavra venha pela iluminação do Teu Espírito Santo ao coração do Teu povo nesta noite, Pai. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em meio a uma igreja mundana e dividida, Paulo chama que todos estejam num só parecer e num só pensamento, lá em 1 Coríntios 1:9. E o fundamento dessa união, isso aqui eu vou repetir, acho que, 4, 5 anos. O fundamento desta união
que deve sustentar a união da igreja é o Evangelho da cruz de Cristo. Quando vimos, mais aproximando do nosso contexto próximo, quando vimos no capítulo 2, a parte final do capítulo 2, nos versos 9 a 11, Paulo ensinou que o conhecimento deste mistério, do fundamento da união da igreja, o Evangelho, é impossível de ser alcançado por meio das capacidades humanas. Mas o Espírito Santo de Deus é quem capacita a igreja a entender, crer e confiar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Na última mensagem, na penúltima mensagem, nos versos 14 e 16 do capítulo 2, 14 a 16, Paulo apresenta o contraste entre dois grupos, aqueles que foram capacitados pelo Espírito, ou seja, que têm o Espírito, que são capazes de discernir as coisas espirituais, daqueles que não têm o Espírito e não são capazes de discernir as coisas espirituais. Aquele que foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus enxerga as coisas do Espírito e tem capacidade de discernir. Aquele que não, do contrário, não possui essa capacidade. Na última mensagem, dos versos para defender obras de homens, é isso que Paulo vai falar. Na última mensagem vimos Paulo dizer, isso revela a imaturidade. Agora ele vai explicar por que é imaturidade, igrejas que se dividem apoiando a sua fé e a sua esperança em homens. O primeiro ponto que eu queria destacar no verso 5 do capítulo 3 chamei assim, apenas homens. Diz assim o versículo, vou ler novamente. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Este verso inicia com perguntas, que hoje, lendo, sabendo o contexto da carta, e nós que temos acompanhado ela, versículo a versículo, a resposta parece bem simples. Pois, quando Paulo diz, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Nós não temos dúvida nenhuma de que ambos foram apenas homens usados por Deus. Porém, certamente, não foi essa a reação da igreja de Corinto quando leu esta carta do apóstolo Paulo. Já que eles possuíam uma grande postura divisionista, eles se separavam em grupos, em partidos dentro da igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou disso. Então havia muita divisão. É claro que esse alvo, que eles colocavam como sendo o modelo do grupo deles, o padrão do grupo deles, eles não viam como apenas servos. Eles viam como servos diferenciados. Mas o que o Paulo quer ensinar aqui com essa pergunta é que o importante é o ofício e não a pessoa que executa o ofício. O que conta não é quem a pessoa é nesta obra, mas o que ela faz. Observe que Paulo relaciona os nomes Paulo, é intercambiável. Paulo, Pedro, Apolo, ele relaciona no verso 3, no capítulo 4 no verso 4 desse capítulo, no verso 5 agora que nós estamos lendo, e ele vai fazer de novo no verso 22, mas porém note um detalhe, a ordem, ele vai mudando, ele faz, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, depois eu sou de Paulo, ele faz isso e não é sem razão. A ordem diferente é para chamar justamente a atenção sobre a obra e não sobre os líderes. É claro, existe um conceito bíblico muito claro na mente do judeu, que é aquele que o nome vem primeiro, ele é mais importante. A caminhada de Silas e Paulo. Você vai notar que até determinado momento no livro de Atos, Silas, o nome de Silas, aparece antes do nome de Paulo. Mas depois, parece que Paulo vai ganhando proeminência na liderança. O erro não está no fato, tá? Eu estou só te contando. Você tem os governantes do nosso país. Deus nos clama, nós somos um povo de decência e ordem que respeitamos a autoridade. Então não tem problema nenhum ter hierarquia e autoridade, fecha o parênteses. Mas o que Paulo quer mostrar, e é verdade, que entre ele, Cefas, Apolo ou qualquer daqueles
líderes que a igreja de Corinto usava como escudo para o seu intento de dividir, que entre eles não há um que é maior do que o outro, até porque, como eu já disse aqui, quando a gente tratou a primeira vez desse assunto, muito provavelmente ali na igreja de Corinto, naquela época em que eles começaram a se dividir por causa disso, não estava nem Paulo, tanto Apolo, quanto Pedro, eram apenas homens, apenas servos, como diz o nosso texto, por meio dos quais vocês vieram a crer. Um detalhe interessante aqui é que Paulo chama a si mesmo e a Apolo, no nosso texto específico, no verso 5, que ele não cita, inclusive, não cita Tiago nesse aí, ele chama a si mesmo e Apolo de servos para remover qualquer ideia de que eles fossem rivais. Na verdade, tanto Apolo como Paulo, eu falei Tiago, mas não é Pedro o terceiro, tá? Tanto Apolo como Paulo eram apenas servos na mesma obra. Sabemos, por isso, que essa condição de servo é aquele que não pensa em si mesmo, em trazer glória para si, mas aponta para o seu Senhor. Sabemos então que o objetivo do servo de Cristo é levar as pessoas à fé em Cristo. Quando ele prega o ministro, como era Apolo, como era Paulo, quando ele prega fielmente a palavra, não é a fim de que as pessoas creiam nele, mas a fim de que as pessoas creiam no Evangelho, no louco Evangelho da cruz que Paulo tratou largamente nos primeiros capítulos. Logo, ninguém deve ser enaltecido, o pregador não deve ser enaltecido, pois qualquer pregador só faz aquilo que lhe é devido. Se Paulo era o ministro do Evangelho, se Apolo era o ministro do Evangelho, se eu sou o ministro do Evangelho, eu estou muito longe desses homens, tá? Mas se eu sou o ministro do Evangelho, é porque eu só estou fazendo aquilo para o qual o Senhor me separou. É um dever, não é uma honra, uma glória. Jesus falou sobre isso, lá em Lucas capítulo 17, verso 10, olha como as palavras do Senhor Jesus são duras para aqueles que querem se autoexaltar. Lucas capítulo 17, verso 10. Assim também vocês, Jesus falando, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer o quê? Pronto, agora sim, venci, fiz, me adorem. Não, não é isso. O texto diz, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Por isso, independente se a conversão deles, dos coríntios, fora operada pela instrumentalidade dos ministérios de Paulo, Apolo ou Pedro, a honra sempre é devida ao Senhor Jesus. Um parênteses é que não foi por Pedro de jeito nenhum, que teoricamente Pedro nunca passou por Corinto, mas fecha parênteses. Até porque Paulo e Apolo pregaram, mas quem morreu na cruz, quem se entregou, o sangue derramado, suficiente para salvar todo aquele que crê em Cristo Jesus, foi o próprio Jesus Cristo. Não foi Paulo. Paulo usa esse argumento mais cedo na carta. A gente já viu aqui que, afinal de contas, fui eu crucificado em favor de vocês? Eu estou parafraseando, mas Paulo diz isso aqui. Fui eu crucificado a favor de vocês? Não. Quem foi crucificado foi Jesus Cristo. É Ele quem é o Salvador. O mais lindo aqui, meu irmão e minha irmã, é que para Paulo, Apolo, isso não é problema nenhum, pois ambos buscavam a glória de Jesus Cristo, de Deus acima de tudo, e tinham convicção de que eram apenas detentores do quê? Está na sequência do texto, do ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Há uma passagem na Escritura que está lá em 1 Timóteo, se você não tem marcado, eu sugiro a marcar. E se você serve, já serviu, ou está pensando em servir, que tem que ser o caso de todo mundo, tá? Ou está pensando em servir a igreja, esse texto tem que ser um emblema na sua mente. Olha, Paulo está usando o exemplo dele. Só que mais lá na frente, a gente não vai chegar até esse versículo, ele vai dizer que este exemplo dele serve para todos aqueles que depois dele creem em Cristo. Tá bom? Olha Paulo explicando para Timóteo, um discípulo dele, um pastor relativamente jovem que está tomando conta da igreja de Éfeso. Paulo manda uma carta para encorajar ele, mas ele vai ensinar uma coisa aqui para Timóteo. Olha, todo mundo que serve,
serviu na igreja, olha, o crente ele tem poucas opções na vida. Se ele serviu e não está servindo, ele deve voltar a servir. Se ele serve, ótimo, continua servindo, se empenhe para servir cada vez melhor. E se ele quer servir e ainda não está servindo, está atrasado, já tem que servir, tá bom? Então é para todo crente a mensagem. Olha Paulo falando sobre o ministério dele mesmo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. 1 Timóteo 1,12. Dou graças, vou ler de novo porque eu não tinha dito a referência. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Para aí nesse verso 12. Olha o curioso aqui, meu querido. Paulo, ele não espera louvor e glória. Ele não entende o ministério dele como se ele estivesse dando algo para Deus. Não, ele entende o ministério dele como se ele estivesse recebendo algo de Deus. Por isso que ele diz, dou graças a Cristo Jesus. Então a primeira mentalidade do servo é, meu amigo, desça porque Deus lhe colocou nessa condição. E se você não está ainda, vá para receber essa graça de servir ao Senhor. E ele diz, dou graças, então ele é grato. Ele que está recebendo a Cristo Jesus nosso Senhor. Olha a segunda parte, a segunda inferência aqui. Que me deu forças. Esse que me deu forças aqui inclui todas as ferramentas necessárias para que Paulo fizesse o que ele tinha que fazer. Então olha como é a graça, olha porque Paulo agradece. Porque Deus concedeu a ele um serviço na obra, caso específico de Paulo, ministro do Evangelho, missionário do Senhor. Mas não só isso, ele tem que dar graça por mais do que isso. Ele tem que dar graça porque Deus colocou nele toda a capacitação necessária para que ele executasse o que Deus queria. Então, é motivo. Tá bom, Deus, eu te agradeço porque eu sou tão bom e eu posso fazer tudo aquilo que tu quer que eu faça. Não. Eu te agradeço, Senhor, porque tu me chamaste para o ministério, como ele vai dizer no final do verso 12, designou para o ministério, que por minhas forças eu seria incapaz de fazer, mas tu me concedes a força. Agostinho de Hipona tinha uma oração belíssima. Um pai da igreja do século IV, um homem de Deus. Ele morreu entre o século terceiro e quarto. Agostinho de Hipona, ele orava assim: Senhor, dá-me o que tu pedes, e então pedes o que quiseres. A oração de Paulo, de Agostinho, é o mesmo pensamento de Paulo. Agostinho diz assim: Senhor, tu queres que eu faça tal coisa? Em outras palavras, para ficar claro. Tu queres que eu faça tal coisa? Tá bom, então me concede isso que eu vou fazer. Me concede a força necessária, me concede a disciplina necessária, me concede o empenho necessário, Senhor, que vem de Ti, então eu vou fazer. Dá-me o que pedes e pedes o que quiseres, porque vem de Ti. Esse é o pensamento de grandes homens de Deus. Aí ele continua no verso 13. Essa passagem aqui, eu já preguei ela resumidamente, mas essa passagem aqui é linda demais. O verso 13, então Paulo vai dizer a condição dele, que era a condição minha e sua, antes de Cristo entrar na nossa vida, é a sua, caso você não seja cristão ainda. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Esses eram os pecados de Paulo, mas todo mundo peca. Mas todo aquele afastado de Cristo é escravo do pecado. Paulo sem Cristo, ele era perseguidor, ele era insolente, ele não caía no pecado uma hora ou outra como é um cristão, o pecado é um acidente. Não, ele era aquilo. Então a condição de Paulo. Então ele está agradecendo a Deus porque ele pode servir, até porque no passado ele não valia nada. Paulo vai dizer várias vezes que ele era o pior dos pecadores, e agora... Vem no verso 14, ele diz a razão, porque mesmo o pior dos pecadores pode ter recebido a graça de servir. Contudo, no verso 14, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Meu querido e minha querida, se qualquer homem,
Eu já estou cansado de dizer isso, mas nosso tempo às vezes é necessário. Homem é ser humano, tá bom? Qualquer homem que serve na obra do Senhor, é esse o roteiro da vida. Não deveria, nunca foi digno, mas recebeu, dá para inverter a ordem, né? Mas recebeu por graça do Senhor Jesus, que transbordou na vida dele, com a fé e o amor que está em Cristo, a graça de servir, de receber as forças e ser considerado fiel para servir. Que espaço você enxerga nesse caminho que dê honra ao homem, que glorifique ao homem. Assim, se o Senhor dá as forças, considera fiel e designa para o ministério, perdoa dos pecados, não há razões para os coríntios ou qualquer outra igreja formar facções em torno de homens. Há uma grande diferença entre o professor que ensina, o pai que providencia o material, colocando os dois como um só, e a criança, que apenas pega o algodãozinho e joga um pouquinho de água e depois o feijão cresce. Aqui tem umas lições para mim e para você. Se eu sirvo em algum ministério na igreja, eu não vou perguntar que é para não envergonhar os irmãos, tá bom? Se eu sirvo em algum ministério na igreja, não posso jamais me gloriar em mim mesmo, pois eu sou apenas um servo. Isso eu estou falando comigo e com os irmãos. Nem mesmo glorificar outros homens. Você pode amar, respeitar a obra. Eu já disse aqui que eu botei o nome da minha filha em homenagem ao apóstolo Paulo. Mas a glória, a honra devida é sempre do Senhor. Paulo foi apenas um homem usado, um grande homem, porque ele era grande, porque Deus o capacitou em grande medida a ser um grande homem. E essa é a condição de Paulo. Nós não podemos glorificar a nós mesmos, nem aos outros homens na obra do Senhor, pois é Deus quem atribui, capacita e realiza o ministério. Outro, o valor de um servo não está nele mesmo, mas na obra que ele executa. É a intenção de Paulo de mostrar que não importa quem fez, mas eles executaram a obra que Deus deu crescimento. Isso aqui é muito importante. É muito importante em um tempo egoísta como o nosso em que nós vivemos. Deixa eu dizer uma coisa que deveria ser muito lógica, mas talvez no nosso contexto alguns percam isso de vista. A igreja é muito mais importante do que eu e você. Vou repetir que isso aqui é muito importante, parece claro, mas às vezes a gente não vive como se fosse. A igreja é muito mais importante do que eu e você. A obra é muito mais importante do que eu e você. Por isso, que nesse mundo individualista, as pessoas, por acharem que são maiores, mais importantes, a gente vive num mundo que ensina que você é a coisa mais importante do seu mundo. Biblicamente, a gente não está nem entre os 10. A gente está lá atrás, tem muita coisa que é mais importante. O outro é mais importante. Você deve considerar o outro mais importante. A igreja é mais importante. Deus é mais importante. Jesus, a Santíssima Trindade é mais importante. Servir é mais importante. Tem tanta coisa que é mais importante que não vale a pena aqui ficar listando. Porém, a gente vive num tempo em que eu sou o mais importante na minha vida. Faça o que te faz feliz. Aí o camarada desse, faça o que te faz feliz, ele vem para a igreja. Aí ele senta aqui. Aí eu vou dar um exemplo real. Um amigo meu um dia veio aqui na igreja. Ele veio, estava procurando igreja, passou por várias igrejas. O camarada que dá uma circulada assim, é porque ele não tem muita intenção de se fixar em lugar nenhum. Mas ele veio, é meu amigo, eu tinha que dar oportunidade. Aí ele veio aqui, aí ele veio no culto. Aí o culto aconteceu. O pastor Raik foi um culto à noite. O pastor Raik pregou maravilhosamente bem. Tivemos aqui, quem já conhece, sabe aqui o culto de sempre. Aí ele chegou e tal. Aí depois a gente saiu, foi jantar. Aí passados uns dias, eu não perguntei logo no dia, eu perguntei, aí, o que você achou? Não, achei bacana, mas para mim não dá a igreja que toca hino. Porque
Ele queria chegar aqui e tivesse um show gospel. A gente metesse aqui um globo, pintasse tudo de preto, mantesse uma luz, uns holofotes, tocasse só música estranha, assim, bem parecida com a música do mundo. Aí então, se tivesse isso, se tivesse a pregação do jeito que ele queria, se o conforto térmico fosse aquele que ele queria, então eu vou ficar nessa igreja. Quem é mais importante? É o camarada ou é a igreja? É o camarada. Eu não vou ficar... Não, a igreja é legal. Poxa, é legal, bacana, gostei e tal, mas hino não dá para mim. Isso mostra um entendimento errado, que parece cômico se não fosse trágico. Muitas vezes, até nós, entre cristãos, temos esse comportamento. Ah, eu não vou fazer isso porque não está legal isso aqui. Isso aqui não está legal. Ah, não me agradou isso aqui. Ah, não, bem aqui esse banco, o vento pega em mim. Ai, essa igreja tem que resolver esse problema, senão não vende mais aqui. Infelizmente, a realidade é muito... O pastor não pregou, eu não senti a unção. O pastor pregou, naquele dia ele não estava bem, estava fanho, o nariz dele estava entupido, não vou voltar lá. Infelizmente, muitas vezes é assim. Eu já tive uma experiência aqui, meus irmãos, que uma pessoa chegou, tinha um pastor que tinha sido convidado, e a pessoa chegou com a família na igreja, e a parede de vidro ali olhou assim, eu estava como diácono, eu estava servindo ali na porta, aí ela olhou ali no vidro, viu que não era o pastor, chegou na hora da pregação, tá? Aí tu já mostra, tu já vê. Aí viu que não era o pastor Raik pregando, hoje não é o pastor Raik, eu vou para casa. Não está entendendo o que é a igreja. Não entendeu o que é a igreja. Era isso que a igreja de Corinto fazia e Paulo está exortando para que não faça. A igreja, finalizando, consequência lógica, a igreja não deve se adaptar a mim e a você. A igreja deve buscar com todos os esforços e empenho melhorar sempre, porque nenhuma igreja é perfeita, para se adaptar à vontade do Senhor, revelada nas Escrituras. E pronto. E o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus ama a sua igreja, serve a sua igreja e tenta fazer o melhor para a sua igreja. Logo, a igreja não deve se adaptar a mim e nem a você. Pelo contrário, nós que devemos nos adaptar para integrar a igreja. Isso é muito importante. Muita gente chega aqui, as coisas não são como elas querem. Eu não consegui me integrar, porque eu queria que fosse assim, assim, assado. Mas é você que tem que fazer um esforço. Por quê? Porque a igreja é mais importante do que eu e você. Segundo ponto. O primeiro era apenas homens. O segundo, somente Deus. Está lá no verso 6 e 7. Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Nestes versos, Paulo se utiliza de uma ilustração tomada diretamente de um cenário agrícola, em que o agricultor semeia e planta mudas. Quem veio sábado passado, a gente falou muito do cenário agrícola, mas nós vamos repetir mais um pouco, porque era o contexto da época. Para que as sementes germinem ou as mudas peguem, o agricultor faz todo o trabalho, coloca a semente, rega o solo, ara o solo, com a quantidade, aí depois coloca a quantidade necessária de água, tudo em preparação para o crescimento. Isso inclui lavrar, fertilizar, semear, regar, capinar, cuidar, pulverizar nos tempos atuais. Mas depois que ele acaba de fazer tudo isso, acaba a atividade do ser humano, porque ele não pode por si só fazer a planta crescer. Resta apenas esperar. Com certeza, o mais hábil agricultor admite que é incapaz de controlar as condições climáticas. Não pode fazer o sol brilhar, não pode fazer o vento soprar, não pode fazer a chuva cair, muito menos fazer as plantas crescerem. E por isso, apenas esperam. Note que há uma completa dependência de Deus nessa atividade, para que o produto da colheita venha. Na obra do Senhor, na igreja, não é diferente. É por isso que a Bíblia constantemente usa essa ilustração. Grande é a colheita, mas poucos são os ceifeiros. Sempre essas ilustrações
porque elas refletem uma realidade espiritual da igreja. Na obra do Senhor, não é assim, por isso que Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Paulo pregou o evangelho em Corinto, semeou onde mais ninguém tinha proclamado a Cristo. Paulo foi o plantador da igreja em Corinto. Quando partiu para Éfeso, 1 ano e meio depois, Paulo ficou 18 meses em Corinto, deixou em Corinto uma igreja ainda inexperiente, mas deixou uma igreja lá. Quando Apolo esteve em Corinto, um tempo depois, ele regou o que Paulo tinha plantado. Ajudou-os mostrando pela Escritura que Jesus era o Cristo. Está lá em Atos 18, 28. Mas todo o trabalho, tanto de Paulo como de Apolo, teria sido em vão se Deus não tivesse continuamente feito a igreja crescer, tanto espiritualmente quanto numericamente. Prova disso é que Paulo e Apolo um dia partiram de Corinto, mas Deus continuou fazendo a igreja crescer. Por isso, nem o que planta, como está no nosso verso, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Assim, não ao homem, mas a Deus seja a honra e a glória pelo trabalho realizado na igreja. Deus recebe todo o louvor, porque unicamente Ele é quem efetuou o crescimento. A obra da pregação, especificamente, que eram os ministérios de Paulo e Apolo, dentre outras coisas, e do ensino do Evangelho, que se realiza, a obra da pregação e do ensino do Evangelho só pode ser bem sucedida se Deus conceder bênção, se Deus quem dá o amém final. Os coríntios precisavam ver a mão de Deus no trabalho realizado pelos ministros da palavra, e não os próprios ministros. Aprove a Deus usar a pregação da palavra para anunciar o Evangelho. Nós já vimos isso aqui nessa série. Lá em 1 Coríntios 1, 21, ele diz, visto que na sabedoria de Deus, conforme a vontade sábia do Senhor, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Ou seja, o homem não alcançou a plenitude do entendimento do Evangelho por meio da racionalidade, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então a loucura da pregação é o instrumento de Deus para alcançar o seu povo. Porém, esse chamado pela pregação só alcança o pecador eficazmente pelo agir do Espírito Santo de Deus. Tito, capítulo 3, verso 4 e 6 vai dizer, mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, a misericórdia de Deus, Ele nos salvou pela pregação? Não. A pregação foi o meio. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Caso Deus quisesse estabelecer a sua igreja sem a ajuda de pregadores, Ele poderia fazê-lo. Mas aprova o Senhor, na sua sabedoria, empregar ministros para efetuar este ministério e atuar no crescimento da igreja. Paulo não está desmerecendo, por isso, o trabalho do qual os pregadores são chamados a fazer. De forma alguma, contudo, ele tenta mostrar a seus leitores que Deus e não pregador é importante, que Deus e não pregador é digno de honra e de glória. Aqui há uma verdade espiritual muito grande, meu querido e minha querida. O melhor pregador do mundo, é incapaz de transformar um único homem. Humanidade, tá bom? O melhor pregador do mundo é incapaz de transformar um único ser humano. Ele pode convencer racionalmente, mas é incapaz de converter corações. Só quem converte e transforma os corações é Deus, pelo agir do Espírito Santo de Deus. Aqui, a outra lição para mim e para você é o perigo do pragmatismo.
Para quem não sabe, pragmatismo é a ideia de que aquilo que dá certo, está certo. Tá, pastor, eu não entendi bem. Qual é o perigo disso? Muito grande, especialmente em igreja. Às vezes nós queremos contabilizar a eficiência, a fidelidade, a santidade de uma igreja pela quantidade de membros. Ou nós queremos contabilizar, nós queremos auferir valor a um pregador pela quantidade daqueles que levantam a mão e vêm na frente. Como se fosse o agir do pregador, como se fossem os eventos realizados pela igreja que gerassem esses efeitos positivos. Pois saibam que apenas pela pregação fiel do Evangelho e pelo agir do Espírito Santo de Deus é que homens são transformados. Se uma igreja cresce verdadeiramente, eu não estou falando de joio. Porque joio é o seguinte, tu mete um globo, tu chama um comediante, a igreja lota. Mas aí não há transformação de vida, há entretenimento. Transformação de vida acontece quando a palavra é fielmente pregada e o Espírito Santo age. Aí você tem transformação. Aí há verdadeiro crescimento da igreja. Não das pessoas que vêm para o prédio da igreja, mas da verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqueles habitados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, não busque entretenimento, modernidade, beleza, parede preta, jogo de luz, fumaça, tipo de louvor. Não, pregador, não escolha a igreja como você escolhe uma festa ou um espetáculo que você vai participar. Fique em uma igreja em que você é confrontado e você crê que a palavra é fielmente pregada. Amém? Por fim, última aplicação deste ponto, pastor não salva. Glória a Deus que pastor não salva. Quem salva é Deus. Já vimos aqui em Coríntios, na carta de Coríntios, que Deus é o autor da salvação. Por isso Paulo agradece a Deus lá no início da carta. Nós ficamos longo tempo considerando o início da carta. 1 Coríntios capítulo 1, 4 e 5, quando Paulo olha para a igreja de Corinto, olha como ele agradece a Deus. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Quem deu a graça foi Deus em Cristo, e por isso eles são a igreja. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. O que é tudo? Dinheiro. Venha para a igreja que você vai ser enriquecido em dinheiro, propriedade, emprego. Você vai se tornar um grande empresário, a sua vida não tem mais nenhuma desgraça. É nisso que foram enriquecidos em tudo? Não. Enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento. Em toda palavra e todo conhecimento. Por isso, Paulo agradece a Deus, porque Deus é o autor da salvação. Existe um exemplo clássico disso. A Bíblia tem a ilustração mais perfeita, incrível e extraordinária de como Deus é o autor da salvação. Quer ver? Todo mundo já ouviu falar do profeta Jonas, né? Jonas, então vou resumir a história aqui, o pastor Paulo ficou meses pregando aqui Jonas. Jonas foi chamado para pegar em Nínive, capital da Síria. Só que a Síria era um povo adversário do povo de Israel. Então, Jonas, que era um sacerdote em Israel, era um profeta de Israel, não só um sacerdote, era também um profeta de Israel, foi chamado para pregar em Nínive. Só que Jonas não quer pregar em Nínive. Por quê? Porque ele sabe que Deus é misericordioso. O medo de Jonas é que se ele fosse pregar em Nínive, o povo poderia se arrepender. Ele não queria que o povo se arrependesse. Ele não queria que o povo cresce nas palavras que ele ia dizer. Aí ele foge. Ele vai para o outro lado. Ele tenta ir para a Espanha. Eu esqueci agora, me fugiu o nome, mas é na Espanha. Aí ele foge para o outro lado. E vem a história, ele vai no barco, tempestade, ele cai no mar, ele vai morrer. Aí o peixe pega ele se arrepende, ora ao Senhor, o peixe pega ele, cospe ele em Jope, possivelmente em Jope, no mesmo lugar que ele pegou o barco. E aí ele vai, então, enfim, ele vai pregar em Nínive. Agora imagina Jonas indo pregar em Nínive. Ele foi cheio de vontade. É isso que mostra na sequência lá no final, você vai ver que não.
apesar de ele ter passado por toda a experiência do peixe, ele vai pregar em Nínive ainda contra a vontade. Só que ele não é bobo de tentar fugir de novo, então ele vai pregar. Eu fico imaginando a pregação de Jonas. Nínive era muito grande, a Bíblia diz que para percorrer Nínive eram 3 dias andando. Então, Jonas não pregou só em um lugar, ele pregou em vários pontos na cidade. E a pregação de Jonas consistia em pouquíssimas palavras, que 6. Acho que era mais ou menos assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, destruída. Então a pregação dele era essa: em 40 dias Nínive será subvertida. E ele foi pregando em vários cantos. Eu imagino que Jonas chegava assim: pessoal, olha, em apenas 40 dias vai ser subvertido, tá bom? Tá, beleza. Não crê? Tá, beleza. Eu quero até que vocês não creiam. Aí ele ia para outro lugar. Mas a Bíblia mostra que toda a cidade, do maior, desde o rei, até toda a cidade de Nínive, uma das maiores capitais do mundo naquele contexto, toda a cidade se converte ao Senhor. Quem é que deu o crescimento? Já sei, foi Jonas, que foi com toda a má vontade pregar essas 6 palavras. Claro que não. Quem transformou vida, quem mudou o coração, quem salvou uma geração de ninivitas. Jesus vai dizer mais lá na frente no Evangelho que aquela geração de ninivitas vai acusar os infiéis. Ou seja, salvou uma geração inteira de ninivitas com uma pregação de um pregador mal intencionado que não gostou do resultado, que foi o sucesso. Então, isso é uma ilustração mais clara do que isso, é impossível, de que quem faz a obra, quem transforma vidas, é Deus. Não é o pregador, não é as habilidades do profeta, que não existe mais, mas do pregador, não é a habilidade, mas é o agir de Deus quem dá a obra. Concluindo, que nós não sejamos como crianças tolas, que olhamos para um feijão brotar em um pedaço de algodão molhado e nos entendamos como o autor da vida. Vou ler aqui. Que nós não sejamos como crianças tolas, que olhamos para um feijão brotar em um pedaço de algodão molhado e com isso nos entendamos como o autor da vida. Nem mesmo como cristãos tolos, que vê a igreja de Jesus Cristo e atribui qualquer qualidade que possa haver a líderes e pastores. Pelo contrário, sejamos sempre dedicados à obra do Senhor, pois sabemos que no Senhor o trabalho não é vão. Pois é Deus que unicamente efetua o crescimento, não a nós, mas a Deus. Seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos, quando a igreja de Cristo diz: Amém.